Boa tarde, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, vamos dar seguimento aqui às nossas aulas de ciências, né? A gente falou já nessa semana passada sobre a reprodução assexuada que ocorre em alguns seres vivos. Só que hoje vamos dar continuidade falando agora sobre a reprodução sexuada que ocorre na maioria dos seres vivos. Mas antes, vamos relembrar o conceito de reprodução. Então, reprodução é o processo pelo qual os seres vivos dão origem a outros seres vivos semelhantes, que tem como finalidade dar continuidade às espécies, impedindo a sua extinção. E ocorre entre os seres vivos, né, entre os indivíduos da mesma espécie. Então, a reprodução é a forma de perpetuação da espécie, ou seja, gerar descendentes da mesma espécie, certo? Então, nós temos dois tipos de reprodução. A reprodução sexuada, que a gente vai ver hoje, que intervém dois indivíduos de sexo diferentes, macho e fêmea, que é a reprodução feita pelo homem, pelo porco, pelo cão. E a reprodução assexuada, um único ser vivo divide-se e dá origem a descendentes, como a estrela do mar, hidra e a anêmona do mar. Então, aí a gente já tem a principal diferença entre a reprodução sexuada e assexuada. Na reprodução sexuada, a participação de dois indivíduos de sexos diferentes. Na sexuada, que foi o que a gente já viu, um único organismo aí dá origem a descendentes. Esses descendentes aqui são conhecidos como os clones, não é? São geneticamente idênticos, certo? Então, a reprodução sexuada, que é o tipo de reprodução dos seres humanos. Vamos lá. O macho possui as gônadas masculinas, que são os testículos, ilustrado aqui na imagem, e produz os gametas masculinos, que são os espermatozoides, certo? A fêmea, isso ocorre para as espécies de animais, ser humano, todos. Elas possuem ovários, que são as gônadas, onde são produzidos os gametas femininos, que são os óvulos, certo? Esse encontro do espermatozoide com o óvulo é chamado de fecundação, certo? Essa fecundação vai ser a união desses gametas masculinos e femininos, formando uma nova célula, que pode ser chamado ovo. No caso, zigoto é o nome dessa nova célula, dessa célula ovo, que vai dar origem a um novo ser, a um novo indivíduo que será formado, certo? Os machos e fêmeas possuem órgãos próprios para a reprodução que formam o sistema reprodutor, ou seja, fêmea possui os ovários e os machos possuem os testículos, que vão produzir as células sexuais. No caso da fêmea, os óvulos, no caso dos machos, os espermatozoides. Esses gametas masculinos são espermatozoides, os gametas femininos são óvulos. Deu para entender? Então, só para fixar, os machos possuem as gônadas masculinas, que são os testículos, onde são produzidos os espermatozoides. Na fêmea, as gônadas femininas são os ovários, essa parte aqui amarelinha, onde são produzidos os óvulos, que são os gametas femininos. Gameta significa a célula reprodutora. E quando esses dois se unem, vai ocorrer a fecundação e a formação de um novo indivíduo, certo? Então, o que é a fecundação? Vai ser a união do óvulo com o espermatozoide. Então, aqui a imagem real desse processo aí da fecundação. Então, dessa união surge um óvulo fecundado ou célula-ovo que vai aí originar um novo ser. Então, esse óvulo, quando for fecundado por um espermatozoide, ele vai gerar um novo ser, certo? Então, depois dessa fertilização, esse óvulo, que é chamado de zigoto, vai passar por uma série de clivagens, certo? O que são essas clivagens? São divisões. Então, essa célula, que era apenas uma, se dividiu em duas. De duas, essas duas se dividiram em 4 e assim sucessivamente, até formar um aglomerado de células chamado blastocisto, que vai dar origem aí a um novo ser,
certo? Então, a fecundação, ela pode ser externa ou ela pode ser também interna, certo? Então, na fecundação externa, o encontro dos gametas, ele ocorre fora do corpo da fêmea, certo? Então, a fêmea lança para a água os óvulos que serão fecundados pelos espermatozoides. A fecundação ocorre no ambiente, ou seja, fora do corpo da mãe. Então, é a reprodução aí de rãs, peixes. Então, esses espermatozoides são lançados pelo macho na água e os óvulos são lançados pela fêmea também na água. Então, na água, esses dois gametas aí vão se encontrar. Então, quando essa fecundação é externa, as chances desses dois se encontrarem vai ser menor. Então, para compensar, vai ser produzida uma grande quantidade de espermatozoide, uma grande quantidade de óvulos, para ter uma chance de alguém aí se encontrar, um espermatozoide se encontrar com o óvulo, já que eles são lançados assim na água. Então, eles ficam fora da proteção materna, ficam soltos no ambiente, certo? Mesmo assim, mesmo sendo fecundado, poucos embriões eles sobrevivem, porque eles ficam expostos aos perigos do ambiente, pode ser levado por uma correnteza, pode ser engolido por outros peixes, enfim, ficam aí à toa e corre o risco de não se desenvolver completamente, não completar seu estágio, certo? Na fecundação interna já é diferente, já ocorre dentro do corpo da fêmea. Esse tipo de fecundação é mais frequente em animais terrestres, como répteis, aves, mamíferos, como nós seres humanos, e diversos invertebrados, insetos, aranha, certo? Só que alguns animais aquáticos também fazem esse tipo de reprodução, como a lula, o polvo e alguns peixes. Nesse tipo de reprodução, os espermatozoides vão se encontrar com o óvulo dentro do corpo da fêmea, ou seja, eles vão se desenvolver dentro do corpo da mãe, esse óvulo ou zigoto, né, como pode ser chamado. Então, nesse tipo de fecundação, vai ter aí a maior chance dessa fecundação aí se realizar, certo? Em comparação à fecundação externa. Por quê? Porque vai evitar a desidratação desses gametas, essa quantidade de gametas produzidos vai ser menor, porque como vai ocorrer dentro do corpo da fêmea, há grandes chances desses espermatozoides se encontrarem com óvulos, certo? Então, há aí também uma proteção dos embriões que vai ficar guardadinho durante o tempo de gestação dessa fêmea, certo? Então, a fecundação externa fora do corpo, certo? Do corpo da mãe. Então, é comum em animais aquáticos, como quinidários, peixes e anfíbios, certo? Então, o macho lança espermatozoide e a fêmea lança óvulo em algum lugar. Aqui no exemplo, a gente tem aí uma folhinha, que deve estar bem úmido esse local, pode ser na água também. Já a fecundação interna, o encontro dos gametas vai ser dentro do corpo da fêmea, certo? Então, esse tipo de fecundação vai ser mais vantajosa porque tem mais chances desses novos organismos se desenvolverem, certo? Então, continuando. Alguns animais com fecundação interna são chamados de animais ovíparos, vocês já ouviram falar? E esse nome tem relação aí com o ovo, não é isso? Então, quando o novo ser se desenvolve dentro de um ovo que está fora do corpo da mãe e alimenta-se à custa de substâncias reserva contida no ovo, aí que a gente chama de animais ovíparos, quando esse animal se desenvolve dentro do ovo. Então, dentro do ovo, como vocês podem observar aqui, há reservas de alimentos, como a gema aqui do ovo, não é? Que vai servir aí para esse novo ser se desenvolva, se alimente e já saia de dentro do ovo formado, ou seja, semelhantes ao adulto. Então, além dessa gema do ovo que ele vai se alimentar, tem estrutura que permite a respiração, o recolhimento de resíduos produzidos por esse embrião, enfim, ele consegue se desenvolver e fica parecendo um adulto, que é no caso das galinhas. Então,
as galinhas são animais ovíparos que se desenvolvem dentro do ovo. Então, esse ovo é lançado para fora do corpo da fêmea e ele vai ser, esse animal vai ficar aí dentro até ele completar o seu desenvolvimento, certo? Então, em outros animais, a fecundação interna é diferente, certo? Depois da fecundação interna, esses animais vão se desenvolver dentro do interior do corpo materno, ou seja, dentro da barriga da mãe, à custa de substâncias fornecidas aí através do sangue. Então, através dessa placenta aqui, é o ponto chave de comunicação entre o corpo da mãe e o corpo do novo ser vivo, que no caso aqui a gente tem um ser humano, certo? Então, o embrião, ele troca substância com o sangue materno através dessa placenta que se forma no útero da mãe. Ele recebe alimento, oxigênio e elimina os resíduos aí produzidos pelas suas células. Então, quando o animal se desenvolve dentro do corpo da mãe, dizemos que esse animal é vivíparo, que é o nosso caso aí dos seres humanos, certo? E por último, temos aí os animais ovovivíparos, que é quando o novo ser desenvolve-se dentro de um ovo com a casca muito fina e que esse ovo fica dentro do corpo da mãe, certo? Então, na verdade, esses ovovivíparos são uma mistura dos ovíparos com os vivíparos, certo? Então, existe um ovo, só que fica dentro do corpo da mãe. Então, para a gente concluir nossa aula de hoje, então, o desenvolvimento pode ser do tipo ovíparo, que é quando se desenvolve dentro de um ovo através de substâncias que tem aqui dentro do ovo. Um ser vivíparo se desenvolve dentro da barriga da mãe, certo? Através da placenta, que ele vai ter uma troca de substâncias através dessa placenta que está ligada ao corpo da mãe. E os animais ovovivíparos, eles vão se desenvolver dentro de um ovo, só que dentro do corpo da mãe. Vai ser uma mistura entre o ovíparo e o vivíparo. São esses animais aí, ovovivíparos, certo? Então, é isso, minha gente. Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Então, na próxima aula, nós já vamos passar para o próximo tópico, que é os tipos de desenvolvimento dos seres vivos. Então, agora vamos realizar a nossa atividade de hoje.